Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um encontro, para mais uma aula de Direito Penal. Nós estamos falando, claro, vocês já sabem, estamos falando dos princípios do direito penal. Passamos já pelos constitucionais, chance de cair em prova muito grande, e nós estamos falando agora dos princípios infraconstitucionais ou princípios doutrinários. Prezados, nós estamos agora entrando numa etapa final do tema, numa etapa final dos princípios. Toda vez que eu encerro um tema, eu fico muito feliz, muito satisfeito, consciência tranquila, porque eu sei que na tua prova, caindo uma questão de princípios, por exemplo, eu tenho certeza que o que foi ministrado vai cair e o senhor vai acertar, porque o senhor estudou e se preparou. Eu tenho essa certeza e isso me deixa muito feliz. Então nós estamos entrando numa etapa final, faltam 4 princípios para encerrarmos esse tema, certo? Agora, esses 4 princípios também, eles têm uma característica e estrategicamente por essas características eu preferi deixá-los no final, porque eles têm algumas nuances, uma certa complexidade e eu gostaria de tratar dessas complexidades com vocês. Por isso que eles vieram para o final. Bom, qual é o princípio que vem agora para nós? É o princípio da proporcionalidade. Nossa, quando cai princípios, cai muito esse aqui. Princípio da proporcionalidade. Esse princípio, ele tem sinônimo? Tem. Aliás, ele tem sinônimos. Ele também pode ser chamado de princípio da razoabilidade. São sinônimos, certo? Ou ainda, pessoal, princípio da conveniência das liberdades públicas. Tudo isso são sinônimos. Princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da conveniência das liberdades públicas. Agora vamos conversar um pouquinho aqui, tá? Eu e vocês, a título de introdução. A origem desse princípio remonta lá para o ano de 1215. Antigo, né? Lá na Carta de João Sem Terra. É claro que com o direito penal moderno, modernamente, nós temos forte impacto da Alemanha, certo? A Alemanha desenvolveu muito essa questão da proporcionalidade, da razoabilidade, através dos seus propósitos e seus ideais justnaturalistas, seus ideais iluministas, né? Isso aí é muito importante. E com base nisso, vem agora a nossa frase, né? Nós sempre nos baseamos com uma frase, certo? E aí, pessoal, qual é a frase que eu quero trazer para vocês? Primeira coisa, em que ela se traduz? Em uma atividade mais vantajosa para os membros da sociedade.
atividade mais vantajosa para os membros da sociedade. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que na proporcionalidade, ao botar lá na balança o que nós vamos ver aqui, que é a questão dos bens jurídicos, sempre tem que pender para o social. Certo? Sempre tem que pender para o social. E aí, o que a gente acabou descobrindo no que diz respeito à proporcionalidade? A gente entende que não pode, meus amigos, não pode haver, de regra geral, cerceamento das liberdades individuais. Isso é o pensamento justnaturalista e iluminista. Agora, é possível a limitação das liberdades individuais em um caso. Limitação em um caso. Quando for para a concretização de interesses públicos superiores. O que eu estou querendo dizer com isso, senhores? Eu quero dizer o seguinte, que em nenhum momento é possível cercear as liberdades individuais. Tirar a liberdade individual das pessoas. Todavia, limitação que de regra também não é possível, quando for para concretizar interesses públicos, aí eles estariam acima desses interesses individuais, certo? Isso é característica justnaturalista alemã, iluminista alemã, ok? Vamos cuidar isso então, pelo grau de importância que tem. Dando sequência, vamos agora aqui. Nós vamos entrar mais agora na essência do que é a proporcionalidade. Eu liguei os microfones. Liguei, ei som. Só conferir ali. Ai. Ligadinho, show de bola. Então, senhores, agora nós temos que cuidar pelo seguinte: nós temos características da proporcionalidade. E quando a gente fala dessas características, nós começamos a entender o princípio de uma forma mais clara. Então vamos botar assim, ó. Características, certo? Primeira característica, como muitos princípios têm, né? Nós já vimos muitos princípios que têm essa característica. Barreira impositiva dos limites do legislador. Barreira impositiva de limites do legislador. O
que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer uma coisa muito simples. Quando o legislador cria uma lei, como por exemplo a União criando uma lei penal, o Congresso Nacional criando uma lei penal, ela tem que observar se essa sanção, se essa pena vai atender a sua finalidade, certo? Não, por exemplo, dando um remedinho que vai ser ineficaz e também não dar um remédio que vai matar a pessoa. Não pode ser nem baixa eficácia, nem alta, nem baixa dose, nem alta dose. Não é verdade? É isso que tem que cuidar. Qual é a diferença do remédio para o veneno? É a dose, né? É exatamente a dose. É isso que tem que cuidar aqui. Então, quando o legislador estabelecer um fato criminoso, ele tem que estabelecer uma sanção razoável, proporcional ao comportamento. Não pode, amigos, estar muito aquém da conduta, nem muito além da conduta. Senão, perde, né, o sentido. Isso é bom para aquelas pessoas que acham, por exemplo, que alguns crimes têm penas muito baixas. A sociedade tem esse hábito, né, de achar, acreditar isso, que alguns crimes têm penas muito baixas, mas no contexto constitucional da proporcionalidade tem que ter penas muito baixas para alguns crimes, senão vai acabar batendo, certo? Coincidindo com crimes de maior gravidade, e aí não há sentido, né? Daqui a pouco vai ser melhor praticar o crime mais grave que o menos grave. Se aumentar a pena do crime da lesão corporal, daqui a pouco o homicídio vai ser mais vantajoso para o criminoso, porque a pena vai chegar próxima. Alguém vai dizer, mas daí aumenta a pena do homicídio. Tá bom, mas aí vai ficar próximo da pena do latrocínio. Então o criminoso vai daqui a pouco preferir ainda obter uma vantagem econômica ao matar a pessoa. Então é preciso, amigos, cuidar toda a engrenagem. Vejam a importância desse princípio, que é o princípio da proporcionalidade. Certo? Esses objetos, essas questões, elas são muito importantes. Vocês vão ver daqui a pouquinho que nem sempre isso é observado. Então, o que acontece? Se o legislador tivesse plena liberdade para aplicar a pena que ele quisesse ao caso concreto, poderia, amigos, acabar uma pena ficando muito parecida com um crime mais grave, aumentando esse crime mais grave, e isso gerando o quê? Problemas para a sociedade, e o Estado teria um poder mais amplo. Por isso que é uma barreira impositiva, limites, o Estado tem limites, ele não pode estabelecer, certo, da forma que ele quer. Existe um criminologista chamado Cesare Beccaria, ou Marquês de Beccaria, autor de um livro muito famoso, chamado Dos Delitos e das Penas, que ele dizia uma coisa muito interessante, e desde que eu estudei, há muitos anos já esse autor, eu nunca mais me esqueci disso. Principalmente quando falam para mim que penas são muito brandas e que isso incentiva a criminalidade. Marquês de Beccaria dizia uma coisa e eu acho que vocês vão concordar comigo. Ele dizia que não é a quantidade da pena que intimida o criminoso, mas sim a certeza da sua aplicação. Então, entre ter uma pena muito alta, mas nós termos a incerteza da punição, e uma pena menor, mas a certeza de que ela vai ser cumprida, a segunda opção é mais eficaz. De que adianta nós termos, por exemplo, uma punição de 15 anos num estupro majorado, sendo que o criminoso vai ficar preso, por exemplo, 6 e vai obter benefícios? Daqui a pouco a pena poderia ser de 8 anos, em vez dos 15,
mas a certeza de que esse indivíduo ficaria os 8 anos preso. Isso geraria mais intimidação ao criminoso do que os 15. Isso também caracteriza a proporcionalidade. A outra característica não é agora do legislador de estabelecer penas proporcionais à conduta. A outra característica agora, ela é, meus amigos, na incidência na dosimetria da pena. Bom, quem é que aplica a pena no direito penal? É o juiz. E ele faz isso no momento que ele profere a sentença. No momento que ele condena o réu pelo crime praticado. Condenou o réu pelo crime praticado, proferindo a sentença. Aí, a proporcionalidade, ela incide na chamada pena base. Pena base, que é a primeira fase da aplicação da pena. Isso é pena base, a primeira fase da aplicação da pena. É o momento que o juiz vai analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. O que será que é o artigo 59? Vamos olhar. Venham comigo. Vamos para a lei. Artigo 59. Vamos descer um pouquinho aqui, né? Vamos até o 59. Tá aqui. Vocês vão ver fixação da pena. Fixação da pena. O juiz, então vocês sabem que é o juiz, atendendo. Aí, meus amigos, vejam. 1. Culpabilidade. 2. Antecedentes. 3. Conduta social. 4. Personalidade. 5. Motivos. 6. Circunstâncias. 7. Consequências. 8. Comportamento da vítima. 8 critérios, o juiz vai estabelecer a pena base. O que é a pena base? É a pena da onde vai partir a dosimetria. Então, por exemplo, o homicídio. O homicídio ele tem pena de 6 a 20 anos. O mínimo é 6, o máximo é 20. O juiz vai analisar esses critérios aqui, certo? E o que ele vai fazer, amigos? Conforme mais desfavoráveis esses critérios do 59, a pena do sujeito vai se afastando do mínimo. Na proporção, diretamente proporcional, na proporção dos desfavores desses critérios, a pena vai se afastando do mínimo. Enquanto esses fatores, esses critérios forem favoráveis, a pena vai ficando no mínimo. Isso é uma obediência ao que é razoável. Liberdade pública é o direito de ir e vir, por exemplo, também é uma liberdade individual, tem que ser razoável e aplicado na proporção à limitação. Certo? Então vamos cuidar esse detalhe aqui. A proporcionalidade, então, ela tem que ser observada pelo legislador? Claro que tem que ser analisada pelo legislador, mas ela também tem que ser analisada na fase do juiz ao aplicar a pena. A pena aplicada concreta, ela também precisa ser, certo? Ela também precisa ser proporcional ao fato cometido. Dito isso, a gente sai daqui agora, volta para cá.
E nós vamos agora para a incidência. E a incidência é um dos pontos deste princípio que mais cai em prova. E nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. Então, eu vou pôr aqui, ó, incidência. Incidência, tá? Incidência incide para o legislador, incide no poder jurisdicional e incide na execução penal. Também chamada de incidência, né, ou de proporcionalidade administrativa. Ali está. Bom, o que é a incidência no legislador? Essa proporcionalidade leva um nome. Ela é chamada de proporcionalidade abstrata. Por que leva esse nome de proporcionalidade abstrata? Porque é o legislador que prevê na lei o fato criminoso e a punição. Enquanto ninguém praticar aquele comportamento, aquela previsão ali, ninguém vai ser punido. Por isso que é uma proporcionalidade abstrata. O legislador prevê o fato e entende que para esse fato é razoável e proporcional a pena X. Está aqui. E essa proporcionalidade tem que ser, amigos, cuidado, ela tem que ser qualitativa e ela tem que ser também quantitativa. Quando fala em qualitativa, o legislador tem que prever, por exemplo, qual é a espécie de pena. Se é pena privativa de liberdade, se é pena restritiva de direitos, certo? Se é multa, se é reclusão, se é detenção. Crimes mais graves são apenados com reclusão. Crimes menos graves são apenados com detenção. A diferença entre reclusão e detenção nesse momento não nos interessa. Basta vocês saberem que reclusão é uma medida de cumprimento de pena de maior rigor, certo? Então, proporcionalidade abstrata é prever para os crimes mais graves, penas mais graves, crimes menos graves, pena menos graves. Está aqui. Quantitativa é estabelecer o mínimo e o máximo. Todo crime tem um mínimo e um máximo. O homicídio 6 a 20, o furto 1 a 4, o furto qualificado 2 a 8, peculato 2 a 12 e por aí vai. Isso é função do legislador. Jurisdicional. Agora, amigos, é porque alguém transgrediu a norma que o legislador previu. Alguém fez isso, né? Alguém transgrediu a norma. E aí sim o Estado tem o poder de punir. Nós vamos ter então aqui a proporcionalidade concreta. Proporcionalidade concreta. O julgador da ação penal vai fazer o quê? Vai aplicar entre o mínimo e o máximo, a reclusão, a detenção prevista ali, vai aplicar na proporção da conduta praticada. Aquela pena que o magistrado entende ser razoável e suficiente para reprimir o comportamento criminoso, dar segurança para a sociedade.
ou seja, dar a prevalência aos interesses públicos. Está aqui, certo? E ainda nós temos a incidência na execução penal. Aqui é para o sujeito que foi condenado, né? E aí nós vamos ter a chamada proporcionalidade executória. Que ocorre lá no âmbito, certo, da execução da pena. Então botamos aqui, ó. Regras inerentes à execução da pena. Isso tem que ser observado lá, né? As condições pessoais e principalmente o mérito do condenado. Quanto maior comportado for e maior exercedor dos deveres, certo? Na proporção ele vai obtendo também as vantagens na execução. Entendeu o legislador na execução, por exemplo, que cada 3 dias de trabalho, 1 dia da pena é remido, 1 dia é diminuído. Isso é a proporcionalidade administrativa da execução penal, porque é lá que se aplica, é lá que se incide, certo? Muito bem. E agora, para fecharmos o princípio, passar a régua e pedir a conta desse princípio, a gente precisa entender que o princípio da proporcionalidade moderno, pessoal, ele é visto sobre um aspecto de dupla face. Dupla face. A primeira face qual é? Uma proibição de excessos. E esses excessos que são proibidos é tanto no âmbito legislativo, na criação, quanto na aplicação da sanção jurisdicional. E quando ocorre essa falha, meus amigos, nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque a jurisprudência vai ter que corrigir isso. Um exemplo é o artigo 273 do Código Penal. Olhem aqui comigo o que o 273 diz. Olhem o que o 273 diz. Vamos nele, né? Opa, passei. Voltamos um pouquinho. Vamos até o 273. Aqui está. O 273 é o crime de falsificação de documentos. Bom, meus caros, eu preciso falar umas coisas importantes sobre esse 273, mas vai estourar o nosso bloco. Então eu vou parar nesse instante, aqui na questão da dupla face, que é a questão do fim do princípio, certo? Vai faltar uns 5 minutos, 10 minutos para concluir, mas nós vamos concluir no outro bloco. Então você já clica lá no outro bloco, que nós já vamos concluir esse princípio e já vamos entrar no princípio da exclusiva proteção do bem jurídico, que é o antepenúltimo princípio. Certinho? Então, tomar um cafezinho, um chazinho, logo estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.